Que maravilha. Né? Pessoal, estou hoje aqui com Roberto Mauro, leiloeiro oficial, campeão de vendas em leilões no Brasil. Tudo bom, Mauro? Tudo bem. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Estou aqui para responder tudo o que você precisar e o que os seus seguidores também. Exatamente. Fique à vontade. Gente, estamos bombando aqui na transmissão, né? Agradeço a presença de todo mundo. Vamos lembrar que daqui a pouco a gente vai ligar a inteligência artificial no chat. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a inteligência vai responder imediatamente. E a equipe aqui do Roberto Mauro vai dar um apoio também, tá? Respondendo. Vocês vão ver os botões aqui de cadastro para participar dos futuros leilões, tá? Tem os botõezinhos aqui em cima do chat. Podem clicar que a equipe dele vai entrar em contato até amanhã aí com vocês, tá bom? Ô, Roberto, é uma profissão assim, acho que pouca gente conhece, né? Em detalhes o que é, né? E a gente fica curioso, você está há 45 anos no mercado de leilões, né? 45 para 46. 45 anos. Quase 46. Ainda não se formaram os 46 anos. É muita experiência, hein, Roberto? Graças a Deus. Né? E conta pra gente assim, o que fez você escolher essa profissão? O que te levou ao leilão? A necessidade, antes de mais nada, né? Que em 1979 eu trabalhava com publicidade. Então eu estava entrando na faculdade de publicidade. E problemas políticos que geravam dentro do Brasil, por uma infelicidade, eu fui mandado embora da agência. Mas não por ter feito alguma coisa errada, não, porque o mercado estava sendo enxugado naquele momento. Então eu tinha que dispensar. Me dispensaram. E eu fiquei a ver navios, e tinha que pagar a faculdade, tinha uma série de coisas. E aí um grande amigo meu, Moacir Dersante, que é um tremendo leiloeiro maravilhoso, me convidou para fazer freelance num leilão. Eu falei, freelance? Precisa ganhar dinheiro, né? Você tem que trabalhar, não tem outra maneira para mim, eu trabalhando, ganhando dinheiro. E, graças a Deus, foi na maior faculdade que eu fiz na minha vida de leilão, chamado Sodré Santoro, que eu agradeço sempre a isso. E nós ficamos lá quase 30 anos trabalhando lá. Então, eu aprendi muito lá a trabalhar como na área industrial, depois na área das instituições financeiras. E eu não tenho rótulo, eu sou um leiloeiro. Então, o que você colocar para eu vender, se eu não souber, eu tenho que estudar, analisar para poder ter propriedade de convencimento dos compradores. Não convencer na maneira errada, né? Mas uma maneira correta, dando tranquilidade para o comprador. Eu vejo aqui que, né, você já fez leilão de veículos, imóveis, mobiliário, arte. Máquinas, equipamentos, todos os tipos de máquina e equipamento industrial, bem como tratores, caminhões fora de estrada, retroescavadeiras e tudo mais. Ô, Roberto, estou impressionado aqui que você foi indicado para o Guinness Book. Foi. Como foi isso, né? Isso foi uma medalha, né? Então, eu estava trabalhando na Sodré Santoro e teve uma convenção chamada Conalei, 2007, onde que eu fui agraciado primeiro com uma placa, né? Como um dos maiores leiloeiros da América do Sul. Da América do Sul. Da América do Sul. E lá estava toda a convenção, tinham leiloeiros da América do Sul. Então eu fui agraciado com essa placa, com um dos maiores leiloeiros que realizaram leilões, quantidades de leilões. Óbvio, eu trabalhava na Sodré Santoro, que é uma tremenda empresa. Então, foi nesse ano, se eu não estou enganado, 2007 ou 2006, nós vendemos quase 56, 57 mil carros num ano. Em um ano? Em um ano. Nossa, mas é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Era leilão de segunda a sábado e eu, por muitos anos, eu fazia leilão de manhã à tarde, 2 leilões por dia de carro. Nossa. Então era uma loucura. Fora os leilões de materiais, de equipamentos, etc. Roberto, qual que é a vantagem, né, da pessoa comprar um bem em um leilão? O que você elenca aí de vantagens, né?
Vantagem sempre tem a vantagem, porque você está comprando um produto, ele é usado, você vai analisar esse produto fisicamente, que na fotografia até eu sou bonito, mas na realidade você tem que ver o produto fisicamente e fazer sua composição financeira para isso. O mercado está dizendo que vale 10, ok, quanto que é bom pagar nisso aí? 4 mil, 3, 4, 5, 50%, 40%? Aí é uma análise. Tá? Cada um faz a sua análise do que é o bom. Mas, na realidade, o leilão nada mais é a lei da oferta e da procura. Então, um produto que tem muita necessidade, que não tem no mercado, vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma época, lá no passado, que não tinha empilhadeira no mercado. Tá? E uma empilhadeira custava em torno, ainda acho que custa mais ou menos isso, porque está dolarizado, em torno de 60, 70 mil dólares uma empilhadeira. Então, quando aparecia uma empilhadeira usada, muito, muito usada, por sinal, quanto que venderia no leilão? 70 mil dólares. Por quê? Não tinha. E você tinha que pegar uma fila gigante e teria que pagar um ágio em cima disso. Então, não eram 60 ou 70 mil dólares. O número não eram outros. Então, ele comprava por esse valor, ou, óbvio, um pouco mais baixo, mas ele conseguia escoar a produção dele, botar em cima dos caminhões, e o produto dele não estava parado. Porque estava, todo mundo faz os pedidos, você precisa colocar em cima do caminhão. Como é que eu vou colocar na mão? Sim. Não dá. Dependendo do produto, você não tem condição. Então, era a lei da oferta e da procura. Como a gente tem várias coisas hoje, por exemplo, que é a lei da oferta e da procura. Eu acho assim, a segurança do leilão começa com o leiloeiro, né? Porque você avalia esse bem, né? Você se responsabiliza por esse bem. Né? Tem que ter uma boa descrição do produto. Sim. Né? E aí, quer dizer, você entrando em um leilão que tem produtos ali que estão, né, bem avaliados, né? Estão ok para compra, você tem uma grande chance de comprar isso abaixo do valor de mercado. Abaixo do valor de mercado. Né? É relativo. Tá? Depende de um gosto. Você tem um gosto. Eu não vou falar nem Fusca, porque Fusca é unânime. Tá? Mas você tem um gosto, sei lá, um carro qualquer. Vamos lá, não importa o carro. Que o mercado dita por 30 mil reais. Só que você quer comprar esse carro de qualquer jeito, porque ele te traz boas lembranças, foi o primeiro carro que eu comprei, que eu tive, esse carro me dá uma série de coisas. Uma série de coisas. Então, não é só a necessidade do mercado, não, é a tua. Então, a gente tem uma célebre frase, né, um ditado, vale mais um gosto do que o dinheiro no bolso. Entendeu? Então, esses são coisas que movimentam. E o trabalho do leiloeiro, obviamente, é vender pelo maior preço possível. Sim. Porque o leiloeiro é remunerado por comissão. Sim. Então você tem que ter essa... Se ele vender, ele ganha. Se ele não vender, ele não ganha. Exatamente. Então tem que ter uma boa apresentação do produto, uma boa escolha do produto, né? Uma boa descrição dele. E, obviamente, né, a gente entende que são dois públicos aí. São as pessoas que compram. Como é que a gente chama quem compra mesmo? O comprador é comitente... É comprador. O arrematante, só hora que é arrematante. Arrematante, perdão. Que aí, é arrematante. Ele é o arrematante. O arrematante. E o vendedor, que é um comitente. Comitente vendedor. Técnicas de leilão, gente. É bom ir aprendendo aí. Eu tenho certeza que depois de terminar o podcast, muita gente vai querer participar dos leilões, né? Eu comecei a participar por conta do Roberto, estou adorando. São, assim, oportunidades muito boas. É como ele está falando, não é só preço. Às vezes você encontra produtos ali que você não encontra em lugar nenhum, né? E é uma competição sadia, né? Sim, claro. Né? Antes de mais nada. Mas também o comprador, aí, o arrematante, tem que ter responsabilidade, não é isso? Porque depois que deu o lance... Sim, ele tem que honrar os compromissos. Né? Ele tem que sempre honrar os compromissos. Uma vez que ele não honra o compromisso... aí ele fica impedido de comprar comigo. Pelo menos comigo funciona desse jeito. Certo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a minha empresa de leilão, chamada Roberto Mauro Leilões, mas eu sou um prestador de serviço para o Freitas Leiloeiro.
na qual eu estou fazendo a minha pós-graduação. Porque eu tive uma faculdade maravilhosa chamada Sodré Santoro e uma pós-graduação, mestrado, vamos falar mestrado, que chama-se Freitas Leiloeiro. São duas escolas maravilhosas que eu sou um privilegiado. Eu sou privilegiado. Eu posso falar na minha profissão que eu sou um privilegiado. Tá? Então, eu saí de publicidade para virar leiloeiro, numa necessidade que acontecia no mercado, naquele momento de mercado, e aí você vai começando a gostar da situação, por quê? Fazia leilão, muito leilão, eu organizava os leilões industriais. Eu e meu amigo Moacir. A gente organizava os leilões, então você olhava aquilo e acabava vendo a linha de produção. Aí você vai se interessar como que é feito aquele produto. Então aquele equipamento ele estava sendo usado para determinado produto. Mas se eu mudar uma ferramenta desse equipamento, ele serviria para um outro tal produto? Sim, serviria. Então, poxa, peraí. Então isso me serve como bagagem para, na hora de eu vender, eu oferecer isso para várias outras situações onde que possam os compradores se interessar. E você, na real, quando você pega uma indústria grande, você tem produtos porque ele está renovando o parque industrial dele. Só que você tem uma gama de indústrias de pequeno e médio porte que interessa por esse equipamento que ele está vendendo. Porque não é a última geração, mas é a penúltima geração. Então, para ele que é pequeno e médio porte, aquele equipamento, aquela máquina é importante para a indústria dele. Roberto, e assim, eu me senti muito seguro participando dos seus leilões ali, né? Obrigado. Porque assim, eu já vi gente falando que tem leilões falsos. Tem. Ótimo a tua pergunta, pertinente, e até legal a gente falar bastante disso e dar dicas. Tá? Hoje, infelizmente, eu não posso omitir informações. Meu trabalho não permite isso. Mas hoje, infelizmente, nós temos mais de 1.500 sites de leilão falsos. Nossa, muito falsos. Com nomes que induz o leigo a entrar e comprar, participar. Então, muitas vezes tem lá Freitas Leiloeiro, é o nome correto, .com.br. Mas aí tem Freitas Leilão Online. Tá. .com. Não existe. Primeiro que leilão e site de leilão tem que ter o .com.br. Ele é hospedado no Brasil. Tá? Então, isso é uma dica muito importante. Não tem .org, não existe. Isso não existe. Tá? E sempre bom, antes de mais nada, entrar em contato com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é o órgão fiscalizador, e lá você tem um órgão fiscalizador especificamente para leilões, para leiloeiro, no qual está todos os leiloeiros do Estado de São Paulo registrados lá. Entendi. Com seu e-mail, com seu documento de número do seu... Eu, por exemplo, meu número na JUCESP é 456. 456. 456. Então, você tem lá todo, e você pode entrar em contato com o sindicato dos leiloeiros, tá? E perguntar, olha, eu estou em dúvida aqui, porque estou sentindo... É real? É que a esmola é muito... Sabe, tem isso. Sabe, eu vou falar na minha linguagem, que eu gosto. Tá? O caminhão de bobo capotou na esquina. Capotou na esquina. Então, o que acontece? O cara entra no site, vê lá uma Mercedes maravilhosa que custa R$450 mil e está lá o lance por 50, 52, 53 mil. Aí ele fala, nossa, está barato. Dei o lance. E ele vai ser o ganhador? Vai pagar. Vai pagar e não vai receber e não nada. vai ver nada. Então, gente... Eu acho que, antes de mais nada, existe uma coerência. Porque o brasileiro é apaixonado por automóvel.
Então não existe. Todo mundo fala, não, eu vendo carro 40% da tabela FIP. É tudo mentira. Não é verdade isso. Porque como é que você vai dar números numa disputa? É a mesma coisa falar assim, o placar de Palmeiras e Corinthians vai ser 5-0 para o Palmeiras. Um chute. Óbvio que eu sou palmeirense. Estamos claro. juntos aí. Então, óbvio. Então, sabe, e crivar lá os 5-0 para o Palmeiras. Não é assim. Jogo é jogo, treino é treino. Então, como diz o filósofo. Então, eu acho que são coisas que você tem que analisar, ver, entrar em contato. Vai olhar o produto, vai onde que está depositado o bem, o veículo, a máquina, o equipamento, seja lá o que for, fisicamente. Eu quero ver o produto. Agora, não quer só ver pela tela, pelo computador? Vá ver fisicamente. Eu acho que uma segurança aí, não sei se eu estou correto ou não, mas, por exemplo, alguma coisa, né, um lance mínimo, vamos dizer, que está o produto ali, entre metade do valor de mercado para cima, né? Sim. Se tiver abaixo do que isso, não, tem alguma coisa errada, né? Não existe. Sabe? É como eu te falo, existem situações, tempos, que já acabamos de passar por sinal, que é uma dica para quem quer comprar, mas estamos no começo do ano, todo mundo já vendeu tudo que tem direito, quer abastecer, quer pôr o estoque, então está todo mundo comprando e pagando forte, porque desabasteceu. Ele não pode ficar com a loja vazia, porque ninguém vai entrar na loja dele. Então, a época maravilhosa para comprador, outubro, novembro, dezembro. Final de outubro. Melhores leilões, hein, gente? Porque os bancos, o que eles querem fazer? Vender porque ele não quer pagar o IPVA. Correto. Então, essa é uma dica de cocheira. Boa, gente, anota aí. Que nenhum leiloeiro vai falar isso para você. Para ninguém, entendeu? Nenhum leiloeiro vai falar. Mas é uma dica de cocheira que eu acho que é importante. Não quer dizer que você não vai fazer bons negócios em outras épocas, mas Sim. aí é o filé mignon. Aí é o núcleo do filé mignon. Perfeito. Ô, Bé, você tocou na palavra dos bancos aí, né? A gente sabe que tem dois tipos de leilão, o judicial e o extrajudicial, né? Sim. Não sei se todo mundo entende essa parte aí, nosso público aqui tá bem eclético, né? Pode explicar aí de forma simples? O judicial são leilões, por exemplo, um apartamento, uma casa, o cara está devedor de IPTU ou devedor de condomínio. Então, ele é acionado juridicamente ou pela alienação fiduciária que ele deixou de pagar, então obrigatoriamente tem que ir para leilão. Então, isso aí ele é acionado juridicamente pelo condomínio, que ele está inadimplente na parte condominial dele. Tá? Então, isso vai para leilão judicial. Tá? Que a modalidade é bem assim. São duas praças, ou seja, são dois leilões, é tratado como praça. A primeira praça, o primeiro leilão, é o valor da avaliação do imóvel hoje. Sim. Se ele custa 2 milhões no mercado, 2 milhões é o valor atualizado do imóvel. Quer dizer, você disse, então, é uma primeira etapa do leilão, a pessoa, o imóvel vai estar nesse valor mínimo, você diz? É um valor mínimo. O lance vai começar em 2 milhões. 2 milhões. Ah, tá. Entendi. Pronto. Que é o valor de mercado. Para ver se tem algum comprador no valor de mercado. É muito difícil. Tá. A não ser que for aquele núcleo do filé mignon que eu falei. For um tremendo filé. Sabe? A coisa que eu não posso perder por nada. Tem um terreno do lado da minha casa ou da minha fábrica que eu preciso comprar e ponto. E é o valor de mercado. Valor de mercado. Aí a segunda praça, ou o segundo leilão, como queiram, é 50% do valor. Isso já é estipulado. Já é estipulado. No judicial. Abaixo de 50% é valor vil, determinado pelo juiz. Não pode. Não. Entendeu? Você não pode vender. Então, 50% é um número já pertinente. Sim. Mas mesmo que ele gere disputa, Sim. tenham várias pessoas interessadas, a pergunta é, se você comprar por 20%, 25%, 30% abaixo do mercado, qual a aplicação que te dá isso? Não. É um tremendo, ótimo negócio.
Então, começa... Pode ser 10%, né? 10% já é um... Ele já está avaliado legalmente naquele valor. Entendeu? Né? E o extrajudicial, você também tem imóveis, mas aí é inadimplência bancária. Certo. É para o banco, ele é devedor do banco. Porque o banco ele não te dá o imóvel, ele te dá o dinheiro para te financiar o imóvel. Sim, você tem que quitar para transmitir para o seu nome. E na falta do pagamento, o imóvel pode ir para leilão. Vai para leilão. Que aí seria o extrajudicial. Que a garantia dele é o imóvel que ele está financiado. E tem essa mesma regra dos 50%? Não. Aí já é uma outra, aí o banco determina, e é um leilão único e acabou. Tá? Voltando lá para as praças, né, os dois leilões, qual que é o intervalo disso? É no mesmo dia? Pode passar uma semana? Não, eu tenho a primeira praça é muito relativo. A primeira praça tem juízes que falam assim, não, eu quero para a semana que vem, você põe 5 dias aí, pode fazer o leilão, 7 dias e faz o leilão. Porque não vai vender, porque não sei o quê. Tem juízes que são mais práticos. E a segunda praça, num período de 20, 25 dias. Ok. Roberto, e você tem um leilão até virtual, né? Hoje está se popularizando isso. O leilão virtual é muito bom. E isso, eu já participei ali, eu vi que tem vários itens, e pode demorar dias esse leilão, né? A pessoa vai dando lances... Exato. É estratégia, né? Tudo isso são estratégias. Mas qual tipo de estratégia? Para captar mais? Não. Para a pessoa que está... Vamos falar de uma máquina, de uma pá carregadeira. Essa pá carregadeira está em Minas Gerais. Só que eu tenho comprador no sul, sudeste, centro, centro-oeste, norte e nordeste. Eu tenho comprador no Brasil inteiro. Então, eu dando tempo hábil para a pessoa se deslocar, analisar fisicamente o que ele vai comprar, é um tempo maravilhoso que ele faz com tranquilidade. Então, ele pode pegar o aviãozinho ou o ônibus, ou seja lá o que for o carro dele, sai num domingo, na segunda-feira ele vai analisar fisicamente, volta, tá? Então ele não perde muito tempo com isso. E também tem uma outra coisa muito importante, que chama-se credibilidade do leiloeiro. É aquilo que ele está escrevendo, é íntegra, é realmente o que é o produto, como está o produto. Todos isso os detalhes, é fundamental. Tem algum defeitozinho. Exato. Né? E eu acho que é muito importante isso, porque se tiver com algum problema mecânico, você vai comprar como eu falei, uma pá carregadeira, você vai ver, a transmissão está com problema. É um número bem grande. Então você não pode omitir essa informação. Olha, então quando eu for fazer o trabalho de loteamento, fotografar, catalogar todo o produto, o que você me fala dessa pá carregadeira? Está funcionando? Não está, está com problema no câmbio. Ok, obrigado pela informação. Problemas no câmbio. Então, a pessoa que já está comprando, que vai comprar, que se interessar, ele tem que fazer a matemática dele já pensando que tem um problema no câmbio. Tá? Então, isso chama-se credibilidade que o leiloeiro passa. Né, Roberto? Da mesma forma, a pessoa que eu percebi quando eu participei lá, você não se cadastra na hora que você vai participar do leilão, né? Existe um critério aí, um controle também, né? Tem um critério e eu acho que cada vez mais tem que ser um pouco mais rígido, porque esse trabalho todo de catalogar, de fazer esse trabalho, você coloca lá e cadastra, e aí no mesmo dia está liberado, o cara vai lá e compra, tal, não sei o quê. E aí? E se for um fake? Se o cara realmente não honrar o compromisso? Deu o lance, acabou com aquele item no leilão, vamos então, dizer. você tem uma situação que é bem assim. Fez o cadastro? Ok. Eu vou ter, dependendo da quantidade, a gente tem 24, 48 horas para analisar. O que é a análise? O CPF dele é compatível? Então, a gente vai fazer uma análise disso aí, confrontar. Se o endereço dele é compatível, se o RG, CPF, o CNPJ, seja lá o que for, é compatível com o nome da pessoa. Então, tem uma análise. Não pensa que vamos que vamos. Não dá para ser assim.
Gente, por isso que é interessante, né? Quem tem interesse aí em participar de leilões, aproveita o botão que está aqui acima do chat. Clica aí para vocês receberem aí o link para poderem se cadastrar, porque a equipe do Roberto pode mandar oportunidades nos próximos leilões. E tem realmente coisa muito boa que aparece, né? E o leilão tem esse, pelo menos para mim, ele tem essa sensação aí de ter uma gamificação, vamos dizer, que a gente está muito famosa, né? Porque você vai entrar ali numa disputa, você pode realmente comprar bens por um valor abaixo do valor de mercado, né? Ou encontrar coisas que você só encontra ali no leilão. Elas não estão abertas em outro local para venda, né? O leque é muito grande de oportunidades. Você tem logística reversa. Tudo que você compra online e quando você vai receber esse produto, você comprou uma televisão. E aí o que aconteceu? A caixa está danificada, tem um risco no produto, numa geladeira, num fogão, numa máquina de lavar. Eu não vou querer esse produto. Então o produto volta e me mande um outro do jeito que eu comprei, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de sinistro. E o que se faz com aquilo? Vai para leilão. Tem companhia de seguros que emite por dia 5.000 apólices. E tem 5.000 apólices. E tem 3.000 sinistros por dia de produtos, que chama garantia estendida. Então você vai comprar um laptop, um celular, computador, uma geladeira, seja lá o que for. Eu quero com garantia estendida. Ok. Deu um pequeno problema, indenizado. E isso no Brasil inteiro, só essa companhia tem 3.000 sinistros e ela emite 5.000 novas apólices. Então é muito importante. Ou seja, você tem que ter velocidade para desovar todo esse produto, você tem que ter um mailing muito bom. É um trabalho árduo, é um trabalho gigante, né? Você tem que ter segurança para armazenar todos esses produtos. São pequenos portes, celular, laptop. Roberto, mudando um pouco de assunto aqui, você recebeu também o prêmio Recorde de Pregões da Conaley. Foi esse aí foi essa placa que eu ganhei na Conaley. Para mim foi uma honra. Foi muito difícil até de falar alguma coisa. Eu lembro que eu falei, antes de mais nada, agradecer, porque não sou eu que ganho sozinho. Tem uma equipe toda. Né? E nessa época eu estava na Sodré Santoro, então a Sodré Santoro, com a equipe toda, na realidade eu estava representando essa homenagem que foi feita. Mas, poxa, eu falei bem assim, eu prefiro fazer um leilão de 5.000 lotes, 5.000 veículos ou equipamentos, seja lá do que for, do que falar alguma coisa aqui na frente. Que me embargava, eu não conseguia abrir a boca. Roberto, eu vejo que você é apaixonado pela profissão mesmo. Só de tocar aí no assunto desse prêmio, aí a gente percebe que você fica emocionado, né, cara? Muito. Que foi uma coisa marcante na carreira, né? É muito marcante, poxa, porque você ser reconhecido, uns leiloeiros, não só aqui do Brasil, mas da América do Sul toda, uau! E tinham leiloeiros, assim, antigos. Um leiloeiro uruguaio maravilhoso, não lembro o nome dele agora, me perdoa. Ele fala assim, Roberto, vamos sacar uma foto, eu e você. Eu falei, nossa. Reconhecimento, né? Coisa, né? Ele queria tirar uma foto comigo, como outros tantos queriam tirar fotos. Então, isso para mim é um reconhecimento do trabalho que você vem fazendo. Mas o meu maior reconhecimento é o resultado que eu levo para as instituições financeiras, como bancos e seguradoras, pelas indústrias que eu estou fazendo, para as usinas de cana-e-açúcar que eu estou trabalhando. Esse é o trabalho. Eu vejo que assim, tem que ser uma relação ganha-ganha-ganha. São 3 partes aí, né? Você tem o comprador aí, o arrematante,
que tem que encontrar uma boa oportunidade. Você tem o vendedor lá, né? Comitente, né? O comitente. Tô craque aqui, não sei. Comitente também tem que ser uma coisa boa para ele. Claro. E o leiloeiro que está fazendo toda essa intermediação, esse controle, essa responsabilidade, também tem que escolher as coisas de forma, né, séria e tal, para também ter a comissão do leiloeiro. Lógico. Porque é o que o leiloeiro ele se remunera somente pela comissão. Exatamente. Você até estava me contando ali um caso, eu achei espetacular, né? Um leilão que parece que não deu muito certo de uma frota, não é isso? Boa. Isso eu achei fenomenal. Então, é aquele negócio, antes de mais nada, é assim, se é bom para o comitente vendedor, se é bom para o comprador, automaticamente é ótimo para o leiloeiro. Sim. Ponto. Sim. Mas esse caso foi uma coisa que a gente ganha, a gente não perde com isso, a gente só ganha. Eu estava fazendo um leilão da frota de uma empresa laboratorial grande, um grupo grande de laboratórios, e tinham, se não me engano, 25 fiorinos vendendo, e um comprador de Roraima comprou 5 fiorinos. 5 fiorinos. Carregou, pagou, tudo certinho, bonitinho, carregou, pôs na cegonha, levou, foi embora. Tal. Chegou lá, eu consegui mandar os documentos para ele, mas de 4. Teve uma que estava alienado ao banco ainda. Não dá para transferir. Não teve, não emitiram a desalienação desse carro. Ele falou, poxa, Roberto, está alienado, eu não vou conseguir fazer o documento, vai demorar. Eu falei, calma, antes de mais nada, calma. Eu já estou depositando a comissão que você me pagou para você entender que você não está falando com alguém que usa de má fé. Você está falando com pessoa séria. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não, pode olhar na tua conta, já está na tua conta. Já tinha depositado. Já estava depositado na conta dele. É Agora eu vou te pedir 10 dias, eu vou te pedir um voto de confiança de 10 dias para resolver esse problema. Ele, ok? Ele falou, você já depositou a minha comissão. O carro está comigo. Tem os 10 dias. Te dou esse voto de confiança. Puxa, liga para todo mundo. Aí eu descobri qual era o banco que estava alienado, liguei, porque a gente tem muito contato com os bancos, né? Falei, olha, estou precisando, puxa, me ajuda nisso, tal, não sei o quê. Espera aí que eu vou ver como é que está a situação. Pô, isso aqui já está liberado, só não saiu a desalienação. Aí conseguiu fazer, mas... Em 10 dias? No 10º dia, eu já estava ligando para o comprador, dizendo, olha, eu não consegui, já estou fazendo a recompra, já liguei para a empresa, para ela depositar direto na sua conta o valor que você pagou. Total. Inclusive com o guincho, o valor do guincho que você gastou. Olha que seriedade mesmo. Tem que ser. Desliguei o telefone, no que eu desliguei, tocou o telefone, eu fui atender o telefone, era o banco. Robertão, tá na mão, consegui a desalienação. Falei, pô, você tá brincando? Eu vou ligar pro cara agora. Liguei. Antes de ter ligado para a empresa nem soube disso aí na realidade. Mas antes, liguei para o comprador e falou assim, saiu, tá na mão. Tá na mão, Roberto? Eu falei, está, pode ficar tranquilo, não se preocupe. Não falei mais nada. Falou, você está falando é correto? Eu falei, estou falando, eu assino embaixo. Ele falou, ok, estou depositando a sua comissão novamente. Legal. Eu falei, pô, obrigado, eu nem falei nada. Eu falei, não, mas eu estou depositando a sua comissão novamente. Chegou a desalienação, encaminhou, deu tudo certo, fechou o pacote, acabou o problema. Eu tenho esse cara, até hoje, como comprador, ele liga, pergunta como é que estão, o que é, como é que está, se está assim, está assado. Pô, Roberto, eu não quero... Como é que está esse produto, esse carro, esse imóvel, esse caminhão, etc., que me interessa? Então, você dá a coordenada para ele de como está, fotografa, manda para ele, encaminha, fala, 4 pneus, precisa trocar, não sei o quê, blá, 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 blá. Você fala, faz um relatório
melhor do que normalmente a gente já faz, mas você dá uma atenção maior. Na realidade, não é nem o que você vai fotografar, é a atenção que você está dando para esse comprador. Pô, mas se você for dar atenção para todos, eu falei, desculpa, tenho que dar atenção para todos os compradores. Não importa. Isso é credibilidade. Então, leiloeiro, ele não vende imóvel, ele não vende carro, aeronave, embarcação. Credibilidade. Se ele tem credibilidade, você entra no site dele e compra, porque o que está descrito no produto está legal. Ô, gente, vocês estão entendendo aí a credibilidade que tem que ter o leiloeiro, né? O risco que vocês podem correr se tiver em um site falso de leilão, né? Por isso que tem que realmente verificar essas informações, né? Tá o Roberto Mauro aqui, que eu endosso totalmente, total confiança em tudo, né? Graças pelo comportamento dele, 45 anos de experiência em leilão, recorde, né? Indicado no Guinness Book, né? De recorde como o maior leiloeiro da América Latina. Eu tenho 45 para 46 anos de atividade, mas batendo martelo desde os meus 25 anos. Eu tenho 63 anos, então 36, tá certo? 36 para 37 anos como leiloeiro oficial. E eu falo uma coisa que eu acho que é muito importante, e aí a gente tem que falar. Quando eu vou me apresentar nas empresas, nas indústrias, eu falo do trabalho. Eu não falo do Roberto Mauro como profissional, como leiloeiro, etc. Eu peço para entrar em contato com os meus cartões de visitas. Bradesco, Santander, Tóquio Marine, Porto Seguro, Azul Seguro, que são nomes de peso, e outras, Banco da Ecoval, Creditas e outras tais, ou as usinas que eu faço leilão. Então, eles vão falar se eu sou um bom profissional ou não. Então, não adianta eu falar. Eu acho que melhor isso, indicação. Eu acho que a maior credibilidade está no resultado que você faz e promove para essas instituições financeiras e essas indústrias que eu faço leilão. Ô, Roberto, qual a média de leilões que você faz por semana, por mês? Olha, eu estou assim, uma média de carro, que eu sou um prestador de serviço para o Freitas, há 16 para 17 anos, graças a Deus. É um cara maravilhoso. Recomendo que todos acessem o site do freitasleiloeiro.com.br. Está aqui na tela, gente. Vamos colocar na tela. Porque eu acho que é muito importante. Como o do Sodré Santoro também. Tem outros também. Mas, como eu trabalhei nas duas, trabalho para o Freitas e trabalhei na Sodré Santoro, eu posso falar com muita propriedade da honestidade e da transparência. E o Freitas é um cara extremamente, mas não é extremamente transparente, não é isso que eu quero dizer. Ele entende, conversa e tenta sempre resolver os problemas, sempre da melhor maneira possível, sem estresse. Sem estresse. Então, são coisas que a gente vai absorvendo, vai aprendendo. E eu estou com o meu site, que é robertomauroleilões.com.br, certeza de bons negócios. E o que a gente faz? Eu estou fazendo uma média pelo Freitas, 3 leilões de veículos por semana. Faço 2, 3 no meu também, o industrial ou judicial, por semana. Então, estou fazendo aí uns 6, por enquanto. Começando o ano aí. Quase todo dia temos leilões aí, hein? Não, eu tenho que ter pelo menos 10 leilões por dia. Eu estou começando aí. O ano está começando. Tá? Então, gente, isso é importante. Clica no botão aqui para receber as oportunidades que a equipe vai mandar para vocês. Vale muito a pena. Ô, Roberto, você não tira o martelinho da mão. Eu esqueci apaixonado pela profissão aí. Isso é a ferramenta. Fala um pouco do martelinho aí. O martelo é a concretização do fato. Tá? Quando o leiloeiro vira e fala assim, 200 mil reais, dou-lhe uma,
200 mil reais, dou-lhe duas, não mais. Acabou. Concretizou na batida do martelo. É um símbolo universal, né? Acabou. Pode mandar 200, 300, bateu o martelo, vendeu pelos 200 e ponto final. Não tem mais... Ninguém pode falar mais nada. Perdeu. Acabou. Acabou. Concretização do fato na batida do martelo. Inclusive, esse martelo aqui eu trouxe para te dar de presente. Tá brincando? Não estou. Poxa, que legal. Trouxe para te dar de presente. Olha só. Guardar no seu armário, na sua estante, melhor dizendo, né? Não, muito obrigado. Você guardar lá e falar assim, pô, Aí, conheci um leiloeiro, ele me deu de presente. Não tenho essa capacidade, né, de gerenciar um leilão, né, administrar um leilão, mas assim, vou guardar isso com muito carinho, hein? Fico feliz com isso. Vou fazer alguns leilões lá na K2, hein, pro pessoal. Muito obrigado muito mesmo. Legal, né? Que isso. Tamo junto. Eu acho que é muito importante. O martelo é a concretização. Teve uma época que ninguém usava o martelo. Ninguém usava. Mas já existia? Pararam de usar? Pararam de usar o martelo. O martelo é vendido e acabou. Não. Aí eu comecei. Eu estou forçando, né? Eu falei, poxa, o martelo é uma coisa, eu vejo alguns leiloeiros utilizando, por que não? Então vamos utilizar o martelo. E aí comecei a utilizar o martelo, concretização do fato. Pau, vendido. Você tem outro lá, então? Eu tenho vários. Eu tenho bastante. Esse aí... Esse não quebra? Não, eu quebrei muito. Quebrei muito aí, bastante. Né? Se empolgou em algum... Não, empolgar são em todos os lances. Quando você bate, mas assim... Com vontade. Não é... Não, eu subo o braço e... muitas vezes proposital para quebrar o martelo mesmo. Porque é uma venda onde que foi muito bem trabalhada, muito bem vendida, e quem comprou bem. Não é vender bem. Você não pode pensar única e exclusivamente no comitente vendedor, quem está vendendo o produto. Você tem que pensar no comprador. Você tem que pensar no comprador. Então, quando você tem bens comuns, então, por exemplo, você tem lá 200 TVs para vender. Se fazer um pacote com 200, você vai limitar 2, 3 pessoas a participar desse leilão. O pequeno não vai ter chance nenhuma. Sim. Então, por que não fazer alguns lotes com uma unidade? Se tem 200 televisores, por que não fazer 10% com uma unidade? Mais 10% com 2 unidades? Dando oportunidade para quem é pequeno, médio e o grande. Se o grande quiser comprar, ele vai disputar desde o primeiro. Sim, acabou. Sim, é verdade. Mas se dá oportunidade para quem é pequeno que quer comprar. Essa consultoria, vamos dizer, essa assessoria, você e sua equipe acabam dando para o comitente, né? Sim. Dividir, fracionar, fazer lotes separados. Sim. Né? E qualquer empresa que tenha algum bem para vender, não precisa também, como você falou, às vezes não são 200 televisões, às vezes pode ser uma televisão, 2 televisões. Não importa. Você encaixa isso em outros... Sim, nós fazemos um leilão chamado diversos comitentes, onde que você tem uma televisão, ele tem um gerador, ele tem um motor elétrico, ele tem indústrias que têm poucos materiais inservíveis, e aí você faz diversos comitentes, mas sempre mostrando quem é o proprietário, que a credibilidade é nome de pai e nome de mãe. Sim. Então, quem está vendendo e quem é a empresa vendedora e quem é o leiloeiro que está vendendo. Sim, são 2 garantias ali para não... Exatamente. Roberto, eu estou vendo, as perguntas não param de chegar aqui no chat, ótimo. Né? Eu estou vendo feliz com isso. Respondendo, a sua equipe também respondeu aqui. Tem uma que eu achei interessante, que está bem pertinente com o assunto que a gente está falando. Uma pessoa física pode ser um vendedor? É comum isso? Olha, pessoa física é um pouco mais complicado, porque a gente trabalha com a área industrial ou instituições financeiras, comercial, etc. Óbvio, antes eu não nego, mas eu vou fazer uma análise, porque
muito profunda do que é o produto para ser vendido, e se tiver algum pelo em ovo, eu estou fora. É complicado. Você tem a sua garantia. Eu tenho que ter a minha garantia e eu tenho que ter o quê? Procedência do produto. Tá, eu quero a procedência. Sim, sim. Porque você tá dando um aval daquilo. Você é o responsável, legalmente, inclusive, né? Entendeu? Então, isso aí. Eu acho que é muito importante isso. Os empresários aí que estão assistindo, que ainda não utilizaram o leilão, né, para vender bens que não estão mais utilizando, né, que estão trocando. É como eu disse aqui no começo, tem outras empresas que podem estar precisando. Sim. Uma boa forma, né, de vender esses itens é o leilão, Roberto Mauro Leilões, o online, inclusive, né? Podem se cadastrar aqui para aproveitar essas oportunidades. No leilão, nada se perde. Tudo se transforma. Essa lei e são slogans. A lei de novo. Então, o que acontece? Isso são frases que a gente já fala, que eu aprendi a falar, porque realmente é. Ele não serve para mim, mas para você vai servir. Então, isso é importante. Isso gera um crescimento industrial para aquele pequeno e médio industrial, e ele está tentando crescer, ser um grande para ter um filão, uma fatia maior no mercado. E nada mais justo do que isso. Você ter a oportunidade de crescimento. Então, o leilão proporciona muito isso. O crescimento do pequeno e do médio industrial. Roberto, para quem nunca participou, que era o meu caso, né? Qual que é o primeiro passo? O que a pessoa precisa saber antes de dar um lance, antes de participar? Bom, vamos lá. Primeiro você tem que fazer o cadastro. Dá o crivo de ok, deram o crivo de ok no seu cadastro, ok. Beleza, está perfeito. Primeira coisa. Segunda coisa é você ir ver o produto que você vai querer comprar. Analisar esse produto. Dar uma geral. Ver o que ele tem de manutenção que tem que ser feito nesse produto. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Então, se tem que fazer uma manutenção, você vai ter que computar esses números para você dar um lance coerente com o que realmente está dizendo no mercado. Tá? Para você não pagar além do que deveria pagar. Sim. Saber a oportunidade boa, né? Porque tem muita coisa que às vezes as pessoas estão participando não tem conhecimento, não tem a noção do valor de mercado daquilo real, até onde pode chegar. E tem um detalhe importante, né, Roberto? A partir do momento que você deu o lance, você não pode mais voltar atrás, né? Tem um contrato. Não, ele assinou uns termos de que ele está participando, está ciente das condições de vendas. É muito bem claro e transparente, para que não tenha problema nenhum. E a pessoa arrematou, ela tem que pagar na hora? Como é que funciona? Normalmente 24 horas. Tá ok. Tá. Então, por exemplo, ali arrematou num leilão presencial, está mais fácil porque a equipe já está lá, a pessoa já vai até o balcão ali, né? E se é online, deve ter um trâmite online. Ele vai, 24 exatamente, horas, né? 24 horas. E assim, qual que é o maior erro que um iniciante pode cometer? Ansiedade de querer comprar. Se empolgar ali nos lances. Não, tá barato, mas você viu? Não vi, mas tá barato. Para. Eu, nesse longo de 45 para 46 anos, me deparei com várias situações dessas. Então, eu sempre falava assim, e continuo falando, né? Sempre falo assim. Não se empolgue. Anote. Você quer comprar um carro? Legal. Você anotou os carros que você teria interesse em comprar? Anotou. Veja o que tem que fazer de benfeitoria nesse carro. Vai somar, anota. Sim. Aí depois senta no auditório e veja qual o valor que foi arrematado. Anota. Chega na tua casa, faz a lição de casa. Quanto vale um carro no mercado, o que tem que fazer de benfeitoria e quanto que vai sair o carro no leilão para ele. Qual o valor máximo que está disposto a dar no leilão? Né? E eu sempre falo assim para as pessoas, você quer comprar carro? Calma. Você não quer comprar uma moto? Uma moto você vai gastar 3, 4 mil reais
e o valor é pequeno. Então, se você perder alguma coisa, você vai perder o quê? 500, 400, 300 reais para você aprender. É uma aula. Tem leilões de moto, então, também? Tem leilão de tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Toda a área industrial, tudo. Química, laboratorial, indústria de automobilística, tudo. Todas as empresas de cervejarias, refrigerantes, todos trabalham com a metodologia de venda dos inservíveis por intermédio de leilão. Roberto, se por acaso, às vezes tem bens que a pessoa talvez não queira se deslocar, né, para ir ver. Tem alguma outra forma? Quer dizer, no seu site eu vi que tem as fotos, né, às vezes tem vídeo. Tem alguma outra coisa que ela possa fazer para tirar alguma dúvida? Tem, entrar em contato com o leiloeiro. Antes do leilão, ou com a equipe do leiloeiro e falar assim, olha, eu estou no EAPOC e o leilão é no Chuí. Como é que eu faço? Eu não quero ir até lá. Quero saber, então, que informação o senhor precisa saber? YWZ. Um minuto, eu vou averiguar e vou passar as informações para o senhor. Então, às vezes, uma situação se for um equipamento pesado, um torno, quantos metros é? Tipo, isso a gente relata. Detalhes, tá. Mas a gente relata. Quantos metros é de pontas, tal. Mas se a castanha está legal, que tem um equipamento. Sabe? Qual o ferramental que era feito. Então, são coisas que deixam o comprador mais tranquilo. Não, Roberto, você estava comentando outra hora comigo também, que, por exemplo, tem a maior parte dos leilões aí, o lote ali, né, o bem que você está comprando, ele já existe um valor pré-determinado com o vendedor. Sim. Que, se atingir aquele valor, pode ser vendido. Pode ser vendido. E tem outras situações que isso não acontece. Como é que é isso mesmo? Às vezes, porque o valor mínimo para venda, eu gosto de orientar a empresa vendedora também. Né? É um trabalho de orientação. Né? Não só o comprador, mas a empresa vendedora também. Porque às vezes ela fala assim, eu não sei precificar. Como que eu vou precificar isso? Então eu faço uma sugestão. Mas a minha sugestão é uma coisa que é como se eu tivesse certeza que eu vou vender aquilo. Tá. Você já tem uma noção. Já tenho, que aquilo pelo nosso trabalho. Tá. Então, mas, ou seja, é um valor que eu estou precificando com segurança. Certo. Tá. Com segurança. Mas isso não... Quem vende, quem está colocando o preço, mas o produto não é do leiloeiro, por que ele tem que colocar o preço? Mas é uma baliza. A segunda baliza que a indústria pode, ou a empresa vendedora pode ter, é o valor contábil desse produto. Mas esse produto é muito antigo, o valor contábil está zero. Ok, é zero. Tá, e quanto é o mercado desse produto usado? Terceiro item. O quarto é qual é a necessidade da venda desse produto que a empresa precisa. Na maioria das vezes é gigante a necessidade. Por quê? Porque o metro quadrado com um produto inoperante numa indústria tem custo. É muito caro. Ele poderia colocar a produção dele lá, ele poderia colocar outra coisa e aquilo está atravancando literalmente todo um processo. Então ele precisa vender rápido, mas ele tem que saber o valor de mercado, o valor contábil e a sugestão. Essas são 4 situações onde que se monta um valor mínimo para venda. Quer dizer, então tem o valor mínimo de venda, que seria, né? Fora isso, tem o valor de lance inicial também, que você também orienta, né? Aí são estratégias. Normalmente vai ser esse valor mínimo de venda. Normalmente. Eu não muito. Às vezes, eu não gosto muito de colocar o valor mínimo como valor de venda, porque às vezes está super valorizado. Tá. Então, eu uso a minha sugestão. A minha sugestão como valor para a empresa, eu uso como inicial.
Porque é um valor que eu sei, eu tenho segurança que eu vou vai conseguir. Então, ele é um valor que pode ser gerado à disputa. Uhum. Tá? Então, eu coloco valores que realmente existe a probabilidade da disputa. Então, se você tem um produto que eu precifiquei por R$1.000, coloquei lá R$1.000, um incremento de 50 em R$50. Aí, de repente, chegou R$2.000, R$2.050. Então, houve a disputa. Então, gerou a disputa. Poxa, mas ele queria 3.000. Ok. Ele queria 3.000 nesse produto. Não chegou. Não chegou. Próximo. Então, eu estou devedor em 950. Tá, mas aí, de repente, eu peguei numa forma, eu não desprezo esse valor. Sim. Eu pego numa forma chamada forma condicional. Tá. Na condição de ser liberado ou não por a maior oferta alcançada no leilão. Então, isso é uma situação bem pertinente. Isso fica claro lá na hora, né, do leilão. Eu queria 3, mas chegou em 2050. Da pessoa, o último que deu o lance ali, né? Você vai falar, eu dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, bateu o martelo, só que a pessoa já sabe que aquele item, aquele lote é condicional. É condicional. Vai ser contatada a empresa vendedora, exato, ver se ela para liberar ou não. Mas aí tem uma situação que é muito legal, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Porque se eu puxar o valor total de todos os bens que essa empresa está me colocando para vender, e eu tenho o valor de R$2 milhões, sim. E chegar no leilão, eu apurei 2,5 milhões, 2,5 milhões, eu tenho uma gordurinha de 500 mil, naquele condicional que eu precisava de R$950, poxa, é uma situação que ele poderia liberar. Então, são situações que a gente coloca para a empresa vendedora, que é assim, se queria 2, eu peguei 2,5 em tudo e temos uma gordura de 500, mas eu tenho esse detalhe aqui, 2, 3 lotes que está no condicional, que chega a R$20 mil. Ainda você tem R$480 mil de gordura. Sim. No grupo todo ali, né? Seria pertinente liberar? Entendi. O cara vai olhar e fala assim, não, é pertinente, sim, não, trabalho, porque houve a disputa, não foi um lance único, e eu gerei a disputa, e o maior valor alcançado foi R$2.050. Entendeu? Bom, Roberto, a gente está chegando no final aqui, infelizmente, mas assim, eu vejo pelas perguntas que o pessoal está se interessando demais pelo assunto. A equipe aqui de filmagem, né, o Pedro, o Lucas, estou vendo que eles estão querendo fazer umas perguntas aí, né? Uhum. Pode perguntar, Pedro, o que você quer saber mesmo aí? Se eu vou comprar um leilão, né? Eu vou comprar um imóvel no leilão, tá? Se tiver alguém morando, né, nesse imóvel, como é que eu faço? Qual que é o trâmite que eu tenho que fazer? Como é que funciona isso? Pedro, pergunta maravilhosa. Você tem algumas situações aí que todo mundo acha que isso é um complicador. Lei do engano. Primeiro, se for um leilão judicial, você tem já o ofício do juiz para emissão de posse, melhor dizendo, emissão de posse do bem. Então, a pessoa que está lá tem que sair de lá. Tem que sair de lá. Óbvio, eu tenho comigo que, assim, não seria legal. Para mim, eu não gostaria de fazer uma situação dessa. Então, o que eu faria? Eu comprei um imóvel e está ocupado. Esse é o primeiro item. Eu tenho 2 respostas para te dar. Eu vou chegar para o cara que está morando lá, para a família que está morando lá, vou falar, olha, vou te dar 1 mês, vou pagar a tua mudança e vou te dar X mil reais para você alugar alguma coisa num período. Então, você vai lá dar 10 mil reais para o cara. Porque você está com uma gordura legal. Tá? Por que você está com uma gordura legal, Roberto? Que aí vem a segunda resposta para você. Que ninguém vai querer a mentalidade de muitos, 90%,
Ah, meu, tá ocupado, isso aí é um BO terrível. Lei do engano. Então ninguém vai entrar lá. Então provavelmente você vai ser o único a dar lance. E você vai ter uma margem de 50%, teoricamente. De 50%. Então você tendo 50% de lucro, é um tremendo do negócio que você pode pagar a mudança do cara, você pode dar uma grana para ele e deixar um mês para ele ficar tranquilo e sair a hora que ele achar pertinente. Acabou o problema. Está resolvido. Não é 100% assim. Ok. O cara vai ficar quanto tempo? 2 meses? 3 meses? Você pagou 50%. O imóvel vai desvalorizar? Negativo. Ele vai valorizar. Pô, o cara está 1 ano lá. Ótimo, está 1 ano de valorização. Então todo mundo olha para o lado negativo da coisa. Tem gente, pô, isso aí é um BO para tirar o cara de lá. Para! Ao contrário. Poucas pessoas ou uma pessoa vai dar lance naquele imóvel. Olha. Entendeu? Olha. E a outra pergunta que você fez, que eu vi aí que você estava calado, mas aí você falou que gostaria de fazer uma pergunta, e você não fez, mas eu vou falar. É assim, você perguntou qual foi o maior leilão que eu realizei? Eu realizei um leilão para o McDonald's de 2.725 lotes. Começou 2.700 mil imóveis? Lotes de máquinas e equipamentos da renovação da cozinha do McDonald's. Poxa, gigantesco. Isso era um lote? Não. Tá, você fracionou. Eram 2.725 lotes. Sim. Começou 9 horas da manhã, 5 horas da tarde tinha acabado. 100% de venda. 100% com auditoria, com tudo mais. Então, para mim, são medalhas. Pertinente a tua pergunta também. Muito obrigado por você perguntar. Eu ainda estou impressionado, né? Eu falei um pouco tempo atrás aí, Roberto, que você trabalha numa relação ganha-ganha-ganha. Mas o que você falou do imóvel ocupado ali, cara, é ganha-ganha-ganha-ganha, porque você dá até uma chance para a pessoa que dá uma ideia, né? Que ela vai sair bem. Mas são princípios, né? É um princípio. São princípios, né, Pedro? Você vai chegar... Sim. Porra, você vai tirar alguém. É uma idoneidade, é uma ética. Eu acho que isso é pertinente, entendeu? Eu acho que eu faria uma coisa dessa. Filhos pequenos, você fala, pô, estou passando um perrengue. Calma. Fica tranquilo, não estou aqui, não sou o carrasco. Óbvio que tenho a má fé. Tem as pessoas que usam da má fé para fazer isso. Então, aí a pegada é outra. Aí é outra conversa. Sim, entendeu? Aí é outra conversa. Aí é um pouquinho mais áspero. Oficial de justiça, entendeu? Aí já é outra pegada. Eu sou proprietário agora, é o meu. Mas se deu aí uma ideia que é fenomenal. Né? É ética, né? Credibilidade. Mas fala aí, qual é a sua pergunta? Lucas, vamos lá. Era essa? Era essa. Na verdade, minha pergunta era que eu queria que você compartilhasse assim, alguma situação puxada aí da memória de uma disputa muito intensa das pessoas, dos compradores no leilão. Hollywoodiana, né? Que a gente vê nos filmes aqui. Cara. Eu penso assim, que pode ocorrer situações dos caras até passarem o preço do que o negócio vale. E eu queria que você compartilhasse essa situação. Aí que vem a lei da oferta e da procura. A necessidade do cidadão em adquirir aquele produto. Mas tem algumas situações que a gente tem que puxar a responsabilidade porque você tem um nome a zelar. Tanto para quem está vendendo, principalmente para quem está vendendo, mas também para quem está comprando. E para quem está vendendo, teve uma situação, estava fazendo um leilão, que o cidadão do banco precificou totalmente errado um tremendo de um caminhão com um equipamento gigantesco em cima. Precificou para menos. Muito menos. Não é para menos, mas muito menos. Aí o que aconteceu? Eu olhei e falei, eu sempre faço isso. Amanhã tem leilão lá no Freitas, hoje à noite eu estou mastigando tudo que já tem lá, para eu saber o que eu vou vender,
para fazer minhas anotações, ir lá em loco para ver o produto, ver se está pertinente ou não, valor mínimo, etc. Eu fui ver os caminhões, que eram vários, eu vi um caminhão lá específico, falei, nossa, olha o equipamento, putz, esse caminhão aqui, beleza. Quando eu peguei a planilha do leilão, estava precificado R$50 mil. E o caminhão, só o caminhão, acho que valia uns 90 mil. O preço está condizente. Tá? Porque você tem que ter uma margem também para trabalhar. Tem que deixar o leiloeiro trabalhar. Só que o equipamento que estava lá, cara, valia o preço do caminhão. Valia o preço do caminhão. Aí, briga, etc. O leilão aconteceu. Foi assim com esse valor. Chegou em R$130 mil. Eu falei, não mais R$130 mil. 130, não mais. Desculpa, eu preciso de 140 para vender. O auditor do banco já levantou e falou, você está louco? Ele estava achando que o preço era bem mais barato. Falei, R$140 mil para vender agora. E aí foi. Você conseguiu puxar. A mulher dele estava sentada no chão e ele na cadeira, ela debruçada assim, e ela deu uma cutucada. Eu falei, pronto, entregou a rapadura. Ele falou, não. Obrigado. Próximo lote veio todo mundo. E o Freitas era testemunha, porque o Freitas estava lá. Ele falou só assim para mim, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, 100% ciente. Ele falou, toca. Por isso que eu admiro muito o Freitas, porque ele deixa você trabalhar. Ele briga comigo, discute comigo, mas ele deixa você trabalhar o produto. Tá? Falei, 5 lotes depois, o cara estava espumando. 5 lotes depois, eu virei e falei assim, tá, ok, não, vou voltar agora, ok, tá bom, pode deixar. Meu amigo, o cara sentado lá, meu amigo, a oportunidade bate à sua porta. Ele falou assim, ele olhou, a mulher dele já olhou para a cara dele, olhou para mim e falou assim, R$138 mil eu vendo agora. Ele falou, é meu. É teu. Bati o martelo. Olha só. O auditor, ele fez uma reclamação por escrito para mim, mas me acabando. Quando chegou na mão do diretor do banco, que eu conheço há muitos anos, eu estava na estrada, voltando, ele ligou e falou assim, Robertão, o que aconteceu aqui? Eu falei, bicho, espera um pouquinho. Desculpa da incompetência do seu funcionário. Falou, por quê? Você viu o equipamento que estava em cima do caminhão? Nossa. Se eu vendesse pelo valor que ele estava colocando lá, você ia me chamar de incompetente ou macumunado com o comprador. Não faço isso. Falei, peraí, o que você está falando? Falei, então vai ver primeiro, depois você me fala. Nossa. Isso. Então isso, cara, para mim foi uma tremenda medalha que, assim, eu não poderia, em hipótese alguma, vender menos do que aquilo que eu estava pleiteando, porque aquilo lá seria incompetência da minha parte. Ou eu estava ganhando algum junto com o comprador. Então, para mim não rola esse tipo de coisa. Para mim é uma coisa pontual. Fenomenal. Roberto, estamos bombando aqui de views. As perguntas não param de chegar, mas infelizmente a gente chegou aqui no nosso limite do tempo. Que pena. Né? Pessoal, com certeza a gente vai ter assunto aí para outros podcasts. Pessoal, à disposição. Já. Pode. Então, o assunto a gente está se empolgando com o assunto aqui, né? A equipe fez pergunta também. Eu acho que é uma profissão maravilhosa, você é apaixonado. Eu sou apaixonado. Né? Você tem uma credibilidade no mercado aí que basta consultar aí no Google e ver, né, como você... Graças a Deus. Está renomado nisso, indicado para o Guinness de recorde. Né? A última pergunta, vai. Bora lá. Eu vi aqui também. Você me deu um martelinho aqui. Sim. Eu posso fazer um leilão? Qualquer um pode ser um leiloeiro? Não.
Para ser importante. leiloeiro, você tem que ter 25 anos de idade. Tá. Eu tenho. Né? Você já tem. Aí tem. Antigamente, você tinha que ter uma faculdade de Direito. Se você tivesse uma faculdade de Administração ou outras faculdades, isso somaria pontos e a junta comercial, no plenário, está apto a participar. Ou se você fosse um preposto de algum leiloeiro. Tá? Hoje já não tem mais isso. Hoje você espera abrir vaga para leiloeiro oficial no estado de São Paulo, você se candidata. Entendi. Então tem um processo. Tem um processo. Então isso aqui não me faz um leiloeiro, então. Não. Mas um amante de leilões, né? Vou ser um dos poucos que vou poder dar o arremate ali. Mas você pode chegar lá na tua casa e falar assim, amor, pode comprar. Não estou precisando de... Tá batido o martelo, pode ficar à vontade. Roberto, obrigado aí pela participação. Que isso, né? eu que agradeço. Pessoal, obrigado pelo presente aqui. Então aí. Fiquei feliz de saber que você é palmeirense também. Sou. Né? Faço questão de todo mundo, né? No leilão, que eu faço leilão presencial e online, simultâneo. Então faço questão absoluta de falar que eu sou palmeirense, que é uma maneira de descontrair. Sim. E eu, graças a Deus, eu tenho uma modalidade um pouco diferente do que tem no mercado, que é a descontração, é falar algo inusitado para todo mundo dar risada. Olha, a gente não tem mais tempo, vamos deixar isso para outro podcast, mas você é ator também, né? Você fez vários comerciais. Já fiz bastante. Já fiz bastante comerciais de televisão. Bastante. Eu gosto, eu acho que é bacana. Coca-Cola você fez também, né? Coca-Cola. Coca-Cola. Eu fiz o lançamento da Coca Diet. Nem Light era Diet. Mundial. Bertão, brigadão aí pela presença. Eu que agradeço. Né? Pessoal, obrigado aí pela participação. E olha, tem mais um detalhe que você não sabe. Eu dei aula de dança de salão por 40 anos. 40 anos? Olha só, é um leilão dançante. Sempre, sempre. Era a maneira que eu tenho para descontrair isso. Que bom. Dançar faz bem. Muito bem. Com certeza. Muito bom. Parabéns, Roberto. E obrigado aí pela participação. Obrigado a vocês. Tchau. Estou à disposição. Obrigadão.